Vamos dar sequência à nossa correção da atividade de revisão. Vamos para a questão de número 9. Preste atenção nessa correção, porque com base nessas questões é que vocês irão estudar para avaliação diagnóstica. É muito importante vocês copiarem essas resoluções no caderno, porque no momento da avaliação diagnóstica você vai fazer o acompanhamento, que é com base nessas fórmulas que vocês vão resolver as questões da avaliação diagnóstica. Assim, aproveita, assistam direitinho com cuidado a resolução, mas copie essa resolução e as suas respectivas fórmulas para que vocês possam ter um bom resultado na avaliação diagnóstica. Vamos dar início aqui com a questão 9. Dando sequência. Uma mola apresenta uma das extremidades fixa a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação. F é a força, que é igual a Kx. É força igual a K vezes X. E o que é K? É a constante elástica. E o que é X? X é a deformação sofrida pela mola. Assim, na questão, temos que prestar atenção nos dados da questão. Ele disse a deformação. Se a deformação é X, é 5 metros. Não esqueça que a unidade no SI da deformação X é em metros. Aí agora, determine a intensidade da força, sabendo que a constante elástica, assim ele deu a constante, que é K, que é igual a 110 newton por metro. Tá? No SI também. E eu quero a força F. Assim, F é dada em newton, K, a constante, newton por metro, e X, a deformação, é dada em metros. Substituindo, está tudo no SI, vamos achar a força F. Assim, a força F vai ser igual a K, que corresponde a 110 vezes o valor de X, que é 5. Assim, a força vai ser 5 vezes esse valor. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Assim, o resultado vai ser 550 newton. Esse é o valor de F, que chamamos de força, a força aplicada. Vamos agora para a questão de número 10. Na questão 9, a alternativa correta é a letra D. Aí você, no caso, assinala. Quando for na avaliação diagnóstica, você faz o cálculo no seu caderno, depois você assinala a alternativa correta. Só tem sempre uma única alternativa correta. Vamos para a questão do item 10, onde eu tenho a seguinte informação. Determine a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newton. Assim, ele disse a força F corresponde a 30 newton. E sua constante elástica, que é K, corresponde a 300 newton por metro. Assim é que está tudo no SI, não precisa fazer mudança de nada. Quem é X, a deformação? Não sei, que vai ser dada em metros. Para isso é só substituir na fórmula. Quem é o valor de F? 30. Quem é o valor de K? 300. Quem é o valor de X? Não sei. Se está multiplicando, passa dividindo. Assim, 30 dividido por 300. Aí vamos dividir 30 por 300. Ao dividir 30 por 300, você vai encontrar, corta, X, que é o valor que eu estou procurando, vai ser igual a 3 dividido por 30. Não dá para dividir 0,0, vai dar 1. Uma vez 30 é 30, para 30 nada. Assim, resultado 0,1. Isso aqui vai ser dado em metros. Assim, a alternativa correta, que é a deformação, foi 0,1 metros. Vai ser a alternativa letra A. Na questão de número 11, temos o seguinte. Aqui já não é mais sobre força envolvendo uma mola, né? Vamos trabalhar com outro conteúdo, que aqui vamos trabalhar com o trabalho. Questão número 11. Calcule o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo de massa, ele deu a massa, é 4 kg, e que causa uma aceleração, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento, o deslocamento é de 50 metros. Assim, não esquecendo, esse símbolo tal significa trabalho de uma força, que vai ser igual a força vezes o deslocamento. É só multiplicar. Aí o trabalho pode ser positivo ou negativo. Vamos verificar nessa questão número 11 o resultado. Assim, ao
calcular o trabalho, eu vou precisar, aqui na questão que é o trabalho. Para calcular esse trabalho realizado por uma força, o trabalho da força, eu preciso da força. Eu não tenho ainda aqui a força, mas como é calcular a força? Usando a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante. Assim, a força F, que é a força que atua uma única aqui, estou levando em consideração, vai ser a massa, que é 4, vezes a aceleração, que é 2. Assim, a força corresponde a 8 Newton. Só que eu quero é o trabalho da força. Assim, o trabalho da força, que sempre significa trabalho, que é a letra tal, vem da letra grega, que representa o trabalho da força, vai ser igual a tal, que é força, que é 8, que eu encontrei, que multiplica o D, que vale 50. Assim, o trabalho da força vai ser 8 vezes 50. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5, 5 vezes 8, 40. Assim dá 400, que é o trabalho. É qual a unidade de trabalho? O trabalho é dado em joules. Lembrando, força em Newton, distância em metro e trabalho em joule. Assim, a alternativa correta da questão número 11 vai ser igual a 400, letra E. Vamos para o outro cálculo, que também com item de trabalho. Questão número 12. Qual o trabalho de uma força constante? Aí diz quem é a força, já que ele já deu a força. A força é igual a 10 Newton. Não precisa você calcular a força, dizendo que força é massa vezes a aceleração. Porque eu já tenho aqui a força nessa questão, já ficou mais direto. Diz qual é o deslocamento, que é 5 metros. E ele quer que você ache esse trabalho. Assim, eu não sei esse trabalho da força. Assim, o trabalho da força, que é bem mais direto, vai ser a força, que corresponde a 10 vezes o deslocamento, que é 5. O trabalho da força vai ser 5 vezes 10, 50. Aí, trabalho é dado em joule. Resultado, 50, que é a letra D. Na questão de número 13, na questão 13, vamos ver aqui o enunciado. Questão 13, ele quer saber um corpo se desloca 4 metros em linha reta, sob a ação de uma força de atrito. Observe aqui a força de atrito. Assim, a força de atrito ela é contrária ao deslocamento. Quando for contrária ao deslocamento, esse trabalho vai ser negativo, que é um trabalho resistente. Eu tenho um trabalho motor, que é favorável ao deslocamento, trabalho positivo. Quando é contrário ao deslocamento, ele vai de um ponto A para o ponto B, mas a força do trabalho aqui é contrária, que no caso a força de atrito é contrária ao deslocamento. Significa sempre, quando falar força de atrito, que é a força resistente, que é contrária ao deslocamento, você vai ter o trabalho negativo. Por isso que eu coloquei menos nessa questão aqui. Aí, resultado, qual o resultado que eu vou encontrar? Para isso, eu vou colocar os dados da questão. Sempre trabalho com os dados da questão. Quem é o deslocamento? Ele diz que é 4 metros. Sobre a ação de uma força de atrito. Assim, a força de atrito, que é contrária ao movimento, é de 10 Newton. Ele quer saber qual o trabalho dessa força de atrito. Assim, trabalho da força de atrito apareceu menos, porque é contrário ao deslocamento, que é um trabalho resistente. Aí vai ser 10 vezes o deslocamento, que é 4. Assim, o trabalho resistente aqui vai ser igual a menos 40. Aí, como é trabalho, é dado em joule. Aí, a alternativa correta vai ser aqui a letra C. Aí, por isso que, de repente, você diz, eita, tem a resposta mais 40, menos 40. Qual é que eu vou assinalar? Tem que tomar cuidado. Quando falar força de atrito, lembrar que o resultado será o quê? Negativo. Porque é contrário ao deslocamento. Fique muito ligado nessa situação para que você não erre por causa do sinal. Vamos para a outra questão. A questão aqui de número 14. Um bloco de massa, ele deu a massa, é igual a 7 quilogramas, é levantado a uma altura, ele diz qual a altura, ele é suspenso, de 10 metros. Calcule o trabalho no caso pela força-peso, realizado pela força-peso. Assim, o trabalho da força-peso, sabendo que a gravidade, que é G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Observe novamente que aqui esse trabalho eu coloquei negativo, porque ele é contrário à aceleração da gravidade. Porque você está deslocando para cima, que a aceleração da gravidade é para baixo. Como é contrário,
a aceleração da gravidade. Nesse sentido, você coloca negativo, que é como se fosse um trabalho resistente. Aí agora você vem, trabalho é igual a quem? Ao peso, vezes o quê? A altura. Mas só que na questão não tem o que é o peso. Assim eu posso dizer simplesmente que trabalho vai ser o peso. E o que é o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Assim eu vou usar essa expressão que vai mais direto. Menos, porque está subindo. Massa igual a 7. G igual a 10. E a altura igual também a 10. Multiplicando, o trabalho vai ser igual a menos 10 vezes 10, 100. 100 vezes 7 dá 700. Aí vai ser 700, como é trabalho, é dado em joule. Aí, novamente, observe que é negativo, porque na subida, assim, quando tiver no sentido que está sendo suspenso, não esqueça, sinal negativo. Se, no caso, está sendo na descida, esse trabalho vai ser positivo. Assim, o item correto vai ser a letra A, menos 700 joules. Para fecharmos aqui a nossa revisão, temos a última questão que trabalha, temos aqui outro conteúdo que chamamos de potência média de uma força. Tem muita coisa relacionada com força, se você prestar atenção. A essa potência média de uma força é só usar a fórmula, vencer a potência. Essa potência é a razão entre o trabalho e seu intervalo de tempo para realizar esse trabalho. Assim, para achar essa potência média, chamei de PM, vai depender do trabalho. Na questão ele disse de quanto foi o trabalho. O trabalho foi de 500 joules. E ele disse também o tempo que levou para realizar esse trabalho da força. O tempo, que é o intervalo de tempo, gastou de 20 segundos. Assim, trabalho dividido pelo tempo vai dar a potência. Assim, a potência média vai ser 500 dividido por 20. Corta 0. Resultado, 50 dividido por 2 dá 25. Como é potência, potência é dada em watts. Assim, a alternativa correta da questão 15, que é 25 watts, é a alternativa D. Pronto, assim aqui estamos concluindo o nosso estudo, né, sobre os conteúdos de revisão para avaliação diagnóstica, né? Procure ver a atividade que foi passada na semana anterior, se ainda você não viu, e refaça essas questões. E procure estudar através dessa atividade aqui de resolução. Assim, é através dessa atividade de revisão e através dessa resolução que eu vou tirar como base para avaliação diagnóstica. Assim, procure estudar esses conteúdos e essas questões. Se você estudar com base na resolução dessas questões, copie no caderno que eu estou colocando, para no momento que você realizar a avaliação, você vai olhando por essas resoluções e vai fazendo a avaliação diagnóstica. Assim, a avaliação diagnóstica é seguir esse modelo. A mudança vai ser em relação aos números que vai aparecer em outro contexto. Mas se você dominar a compreensão dessas 15 questões, com certeza você vai fazer uma boa avaliação diagnóstica. Assim, estudem e boa sorte para todos.